Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no informativo de hoje nós vamos falar sobre a revisão do FGTS, né? O Supremo ele vai julgar em abril essa ação que pede a correção, né, no saldo do trabalhador pela inflação, né? Os valores são altos, né? O valor total é de 300 bilhões, isso é o resultado de cálculo realizado pela Advocacia Geral da União. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Já faço o convite para você nos acompanhar até o final para ficar muito bem informado e muito bem informado. E antes de começar, eu gostaria de pedir uma gentileza para você. Se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Assim você, né, reforça o nosso canal e a gente pode postar vídeos todos os dias para deixar você, como eu falo, bem informado e bem informada. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal, ele marcou a data de julgamento da ação que defende a correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, por um índice de inflação e não pela taxa de referência como está sendo hoje, né? A TR, mais 3% ao ano. O caso vai a plenário no dia 20 de abril deste ano. Então a discussão sobre o assunto está parada na corte há mais de 3 anos. A discussão do assunto tem como base a ação direta de inconstitucionalidade 5.090 de 2014, tá? O ministro Roberto Barroso é o relator dessa ação direta. Como a TR está próxima de zero desde o fim de 2017, o rendimento anual é considerado muito baixo, pouco mais de 3% ao ano. Com isso, a correção não reflete o aumento geral dos preços. A ideia é que este cubra ao menos a inflação anual, fazendo com que os trabalhadores não sejam prejudicados, perdendo poder de compra todo ano, como a gente sabe que acontece. A ADI 5.090 ela foi apresentada no Supremo ainda em 2014 pelo Partido Solidariedade. Já naquela época o argumento era de que o Fundo de Garantia vinha acumulando um rendimento anual abaixo da variação inflacionária desde 1999, gerando perdas aos trabalhadores que têm contas vinculadas. Por isso, já se defendia a utilização de outro índice de correção para o saldo do FGTS, fosse o IPCA, IPCAE ou INPC. Então a situação se agravou com a TR próxima de zero de 2017 para cá. Em 2018, né, o Supremo Tribunal de Justiça se posicionou contra a revisão do FGTS, jogando um balde de água fria nos trabalhadores, né? Em setembro de 2019, no entanto, o ministro Barroso do Supremo lhe concedeu uma liminar para suspender em todo o país a tramitação dos processos sobre a questão, até que a Suprema Corte bata o martelo sobre o assunto. Então essa decisão reacendeu a discussão e a esperança dos cotistas em ter uma correção maior para o seu patrimônio. O julgamento final do STF chegou a ser marcado para o dia 13 de maio de 2021, mas o assunto foi retirado de pauta, devendo retornar agora em abril. Sobre esse assunto, né, as opiniões de algumas advogadas elas se dividem. Então, alguns advogados defendem que a revisão do FGTS a ser julgada pelo Supremo deveria ser feita para quem trabalhou com carteira assinada de 1999 em diante, né, quando a variação do TR deixou de acompanhar os índices de inflação, até 2013. A limitação se explicaria pelo fato da ADI ter sido apresentada em 2014, referindo-se ao período decorrido até o ano anterior. Já outros advogados, outros especialistas, no entanto, eles defendem que a tese se estenderia até os dias atuais, até o ano de 2023, uma vez que a TR continua sendo utilizada para corrigir o saldo do FGTS até hoje. Então, se os ministros do STF concordarem com a revisão, né, são necessários 6 votos dos 11 ministros. Caberá a eles decidir sobre o alcance da decisão. É possível, por exemplo, que o Supremo decida em favor de todos os trabalhadores, mesmo que ainda não ajuizaram ação judicial pedindo a correção maior do FGTS. Então, outra hipótese é restringir a revisão a quem já tiver movido processo. Então, o valor total da ação está calculado em 300 bilhões. Então, esse é o resultado calculado pela Advocacia Geral da União, no qual os trabalhadores que tiverem movimentação nas contas do FGTS desde 1999 poderão ser beneficiados.
o julgamento ele foi remarcado e ocorrerá no dia 20 de abril de 2023. Agora, sabe o que está em jogo? A ação, ela que será julgada no STF, ela é marcada, né, para o dia 20 de abril deste ano e pode esclarecer alguns pontos, né, sobre a questão. Nós vamos ver agora, né? Então seria: trabalhadores brasileiros poderão ter direito à correção mesmo que já tenha realizado ou não o saque do FGTS. Sindicatos eles poderão mover ações coletivas novas após a decisão do STF. Trabalhadores ou sindicatos que entraram na justiça poderão receber retroativamente a correção. Tudo isso vai estar em jogo nesse julgamento do dia 20, né? O assunto pode mudar a realidade de milhões de brasileiros, né? Mas será preciso aguardar a decisão do STF sobre o tema, para saber quem será contemplado ou se a tese será aceita pela Corte. Então, nesse caso do julgamento dessa correção do FGTS, muitas pessoas, né, perguntam qual é o valor, né, que cada um vai receber. Então, o valor é uma coisa que não tem como você calcular, né? São 300 bilhões calculados pela Advocacia Geral da União, porque são milhões de contas. Mas, assim, umas pessoas trabalharam nesse período de 10 anos, outras trabalharam mais anos, outros trabalharam outro, cada um teve os seus valores de salários, né, suas gratificações, os seus recolhimentos, tá certo? Né? Muitos tiveram uma profissão que tenha um aditivo, uma periculosidade, enfim. Então, cada pessoa vai ter um cálculo diferente. Não tem como saber exatamente, né? Eles fazem uma média, muitos falam que a média seria de 10 mil reais, mas um pode ganhar 10, outro pode ganhar 5, outro pode ganhar 20. Como eu falo, depende do tempo de trabalho de cada um, de carteira assinada, as suas profissões, né? Os seus vencimentos mensais, quais foram, né? Tem que saber. E quanto tempo você trabalhou, quantos anos você trabalhou. Então tem uma diferença de cálculo de pessoa para pessoa, não tem como saber exatamente. Como eu falei, a média é em torno de 10 mil reais, é uma média, né? Aí eu volto a dizer, uns vão receber menos, outros vão receber mais, né? Tudo isso vai ser, calculado, né? Conforme também o julgamento, né? Então, está em julgamento. Se os trabalhadores brasileiros poderão ter direito à correção, né? Mesmo que já tenha realizado ou não o saque, né? Isso aí é muita dúvida, causa muita dúvida e muitas perguntas. Os sindicatos, se eles poderão mover ações coletivas novas após a decisão do STF, também isso aí é uma dúvida. Trabalhadores ou sindicatos que entraram na justiça poderão receber retroativo a correção. Isso tudo vai fazer parte do julgamento. Então, a decisão de saber, né, se os trabalhadores vão ter todo esse direito vai ser somente após esse julgamento que está marcado para o mês de abril, né? Vai estar marcado para o dia 20 de abril, né? E essa decisão vai sair nesse dia, nesse julgamento. A gente espera que ocorra tudo a favor dos trabalhadores, né? Mais do que merecido, né? Você recebe o seu depositado do seu FGTS e não tem nenhuma correção, quer dizer, você só tem perdas, né, no seu FGTS. Então, nada mais justo que fazer um julgamento a favor dos trabalhadores, né, por essas perdas desses anos todos, né. Então, vamos torcer que saia tudo correto, tudo a favor dos trabalhadores, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se encontra num próximo, se Deus quiser.